Leitura de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Retorno à vida corporal. Capítulo 7. Prelúdios do Retorno. 330. Os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Eles a pressentem, como o cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que devereis morrer um dia, mas sem saber quando isso se dará. A reencarnação é então uma necessidade da vida espírita, como a morte é uma necessidade da vida corporal? Certamente, assim é. 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Existem os que nem pensam nisso e mesmo não a compreendem. Isso depende de sua natureza mais ou menos avançada. Para alguns, a incerteza em que se encontram de seu futuro é uma punição. 332. Pode o espírito aproximar ou retardar o momento de sua encarnação? Pode-se apressá-lo, solicitando-o por seus votos. Pode também retardá-lo, se recua diante das provas, pois, entre os espíritos, existem também covardes e indiferentes. Todavia, não o fazem impunemente, pois sofrem como aquele que recua diante de um remédio salutar que o pode curar. 333. Se um espírito se encontra bastante feliz, numa condição mediana entre os espíritos errantes, da qual não tem ambição de se elevar, poderia prolongar esse estado indefinidamente? Não indefinidamente. O progresso é uma necessidade que o espírito experimenta cedo ou tarde. Todos devem elevar-se. É seu destino. 334. A união da alma com tal ou tal corpo é predestinada ou é apenas o último momento que se faz a escolha? O espírito é sempre designado antes. O espírito, escolhendo a prova que deve suportar, pede a encarnação. Ora, Deus, que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê antecipadamente que tal alma se unirá a tal corpo. 335. O espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai encarnar ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso. Se vence os obstáculos que nele encontra, mas a escolha não depende sempre dele. Ele pode pedir. Poderia o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido por ele? Se o recusasse, sofreria sempre mais do que aquele que não tentou nenhuma prova. 336. Poderia acontecer que uma criança que deveria nascer não encontrasse espírito que quisesse se encarnar nela? Deus aí proveria. A criança, desde que deva nascer viável, está sempre predestinada a ter uma alma. Nada é criado sem finalidade. 337. A união do espírito com o corpo pode ser imposta por Deus? Pode ser imposta, assim como as diferentes provas,
sobretudo quando o espírito não está ainda apto para fazer uma escolha com conhecimento de causa. Como a expiação, o espírito pode ser constrangido a se unir ao corpo de tal criança que, pelo seu nascimento e a posição que terá no mundo, poderá vir ser para ele um instrumento de castigo. 338. Se acontecesse que vários espíritos se apresentassem para o mesmo corpo que deve nascer, o que decidiria entre eles? Vários podem pedir. Nesse caso, é Deus que julga qual deles é o mais capaz para desempenhar a missão a qual a criança está destinada. Mas eu disse, o espírito é designado antes do instante em que se deve unir ao corpo. 339. O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação, muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão. No nascimento, entra nela. 340. O instante em que o espírito deve encarnar é para ele um momento solene. Realiza esse ato como uma coisa grave e importante? É como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e não sabe se encontrará a morte nas ondas que enfrenta. O viajante que embarca sabe a que perigo se expõe, mas não sabe se naufragará. É assim com o espírito. Ele conhece o gênero de provas às quais se submete, mas não sabe se sucumbirá. Da mesma forma que a morte do corpo é uma espécie de renascimento para o espírito, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes, uma espécie de exílio e de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa o mundo corporal pelo mundo dos espíritos. O espírito sabe que reencarnará, como o homem sabe que morrerá. Mas, como este, ele não tem consciência senão no último momento, quando a hora é chegada. Então, nesse momento supremo, a perturbação se apodera dele, qual no homem que agoniza. E a essa perturbação persiste até que a nova existência esteja francamente formada. Os prelúdios da reencarnação são como uma espécie de agonia para o espírito. 341. A incerteza em que se encontra o espírito sobre os eventuais sucessos nas provas que vai suportar na vida é para ele uma causa de ansiedade antes da encarnação, uma ansiedade bem grande, visto que as provas de sua existência retardarão ou acelerarão seu progresso, conforme a suporte, bem ou mal. 342. No momento da reencarnação, o espírito está acompanhado por outros espíritos de seus amigos que vêm assistir a sua partida do mundo espírita, como o vêm receber quando para lá retorna? Isso depende da esfera em que o espírito habita. Se está nas esferas onde reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o último momento, encorajando-no
e frequentemente os seguem durante a vida. 343. Os espíritos amigos que nos seguem durante a vida são algumas vezes aqueles que vemos em sonho, os quais nos testemunham afeição e que se nos apresentam sob aparências desconhecidas. Muito frequentemente são eles. Vêm vos visitar, como ides visitar um encarcerado.